Ora bem, agora o assunto é sério. Tem a ver com um caminho perigoso que está a ser trilhado por alguns jovens. E é para ser simpático, por alguns. Não. São a geração do só se vive uma vez. Consomem pornografia demasiado cedo, participam em jogos sexuais e frequentam festas privadas onde não faltam drogas e álcool. Protagonistas de comportamentos de risco, assim são os adolescentes de hoje. Longe dos olhares e dos ouvidos dos pais, muitos confessam o início de uma sexualidade precoce. Fazem sexo desprotegido, rodam parceiros e capturam imagens durante os atos sexuais. Há quem já tenha perdido a conta às vezes que tomou a pílula do dia seguinte, quem tenha visto a sua intimidade exposta na internet e quem fala em encontros privados combinados através das redes sociais. Na montanha-russa que é a adolescência, os comportamentos de risco têm vindo a ganhar força, em parte potenciados pela internet e pela evolução das tecnologias. Bem, Manuel Luís Goça disse a alguns jovens, eu espero mesmo que sejam alguns. Eu tenho uma filha com 16 anos e provavelmente muitos dos telespectadores também estarão muito atentos à próxima conversa. Passo a apresentar os nossos convidados: Bárbara Ramos Dias, especialista em psicologia adolescente, e Tito Moraes, fundador de Miúdos Seguros na Net. Bem-vindos. Muito obrigado. Salve de palmas. O que é que leva um jovem hoje em dia a ir por estes caminhos? Várias coisas. A primeira é o que leva todos os jovens a quererem descobrir coisas novas, as hormonas, o turbilhão de emoções. Na minha adolescência era o risco de fumar. Exatamente. Para nos tornarmos independentes. Para achar que estávamos a ser independentes. Exatamente. Para achar que éramos crescidos, fumávamos mais cedo. Às escondidas. Às escondidas, sim. E, portanto, é sempre a procura do novo, a procura de ser aceito pelos pares, da pertença aos grupos, de ser popular. E, portanto, todas essas questões estão associadas a entrar nestas dinâmicas. Mas eu acho que também cabe muito a nós, 4 P's. Eu costumo brincar com os 4 P's, que é os pais, psicólogos, professores e pediatras, alertar para estas questões da sexualidade e do respeito pelo corpo, pela aceitação do nosso corpo, por percebermos que faz parte de uma intimidade e perceber também que é diferente o sexo da intimidade, não é? Porque eu lembro, por exemplo, na nossa altura era o bate-pé. Não é? Mas o bate-pé era muito pela intimidade, pelo toque, não é? E estes jogos completamente agora... inocente comparativamente àquilo que estamos a ver neste momento. Os momento. jogos de hoje em dia são muito mais sexuais, não é? Então deixe-me já aqui introduzir um dos temas, que é as redes sociais, o perigo das redes sociais, que são verdadeiras invasões da intimidade destes jovens, muitas vezes. São porque surgem imagens, porque eles próprios vão à procura. É o ponto de partida e o ponto de chegada, muitas vezes, não é? Muitas vezes, sim. E muitas vezes os pais dizem: Bárbara, mas eu corto a internet. Eles têm sempre acesso se quiserem. Chegam lá. Eles chegam lá se quiserem, não é? E aqui... Tito, há quanto tempo é que começaste este projeto Miúdos Seguros? Em 2003, portanto há 16 anos. Pronto, eu há 12, 13... Já é adolescente. Exato, 12, 13 anos que falo contigo sobre isto. E eu acho que nós, sociedade de uma forma geral, nunca tivemos noção de que isto podia chegar. O Tito já tinha na altura. E sempre veio a revelar casos muito sórdidos. Porque isto também é muito novo na nossa sociedade, claro. Isto das redes sociais, não é? E sempre vieste a revelar casos e riscos muito claros das redes sociais e da internet. Vias a este ponto chegar? Sim. Mas não é só a internet, é todo um conjunto de circunstâncias. Falava com uma colega jornalista aqui há um tempo atrás, tem a ver, por exemplo, também com a evolução da fotografia, de passar do analógico para o digital, não é? Quando eu era adolescente, eu tirava hoje umas fotografias e só via o resultado 15 dias depois, não é? E se alguém queria uma cópia, eram mais 15 dias, não é? Um rolo de 36 fotografias durava uns meses, não é? Hoje não, tira-se aqui uma fotografia, clicando num botão, noutro botão essa fotografia já está nas redes sociais, alguém que vê... Mas repare como nós voltamos às redes sociais e aos perigos das redes sociais. É claro. Porquê? Porque é o ponto agregador, é onde tudo vai parar, não só em termos de pessoas, mas também em termos de conteúdos. E a mesma coisa também com o vídeo, não é? O vídeo, eu recordo-me, sei lá, nos anos 80, não é? Eu andava com um caixote que aquilo era assim deste tamanho. Agora é com o telemóvel. Atrás do ombro. Hoje isto cabe dentro do bolso. Falando deste jogo, chama-se roleta sexual, e roleta
porque pelo que eu percebi, até me custa dizer isto, porque acho que é tão surreal. Portanto, os rapazes ficam sentados em roda sem nada. Sim, despidos da cintura para baixo. E as raparigas vão passando também despidas, portanto, vão penetrando cada um dos rapazes durante 30 segundos. E ganha o que ejacular em último. Portanto, mas estamos aqui a falar de várias coisas, não nos podemos expressar e não podemos esse confundir. É um dos jogos, não é? Portanto, é assim, é porque nós estamos a falar dos perigos da net, é uma coisa. Podemos falar do consumo de pornografia de uma forma leviana também através de computador. Hoje em dia entra-se... É isso que estava a dizer, porque até pode ser uma coisa natural e uma coisa... é porque a roleta sexual já é outra coisa. Portanto, é que não vamos dentro das idades coisas, também, não é? Portanto, é que há aqui muitos perigos. Tudo isto se liga, não é? Sim. Mas o que é certo é, por exemplo, o consumo de pornografia de uma forma natural, leviana, consegue-se também através da internet, não é? Sim, claro que sim. E começa muito mais cedo, porque quer dizer, as crianças têm acesso muito mais cedo. Muito mais cedo, sim. E que tem a ver também com o despertar da sexualidade, que é cada vez mais cedo também. E, portanto, também vão à descoberta e vão tentar perceber o que é que... E depois temos aqui estes extremismos, como por exemplo este jogo roleta sexual. Eu acho esse jogo do além. Sim. Isto acontece mesmo. E começa numa aplicação que se chamava Chat Roulette e que tenho ideia que ainda existe. Já está. Mais uma vez lá vamos nós para a informática. E que potencia, porque a informática tem esse poder, quer dizer, a informática... Tem coisas maravilhosas, a internet. De dar uma dimensão às coisas que anteriormente dificilmente elas teriam. Elas são vorazes. Eu capaz de mostrar uma fotografia a quantas pessoas, não é? Quer dizer, se conseguisse mostrar uma fotografia a 100 pessoas, isso dava uma trabalhera desgraçada. Começámos com o Messenger, não é? Na altura hoje em dia isso aí... Não, e é num segundo, é naquele segundo imediato. O imediatismo. No imediato. E essa questão do imediatismo tem outro aspecto, que é tira-nos o tempo de reflexão. A internet é inimiga da reflexão. Porque é tudo tão fácil, é só clicar num botão. Portanto, nós não nos dá tempo para pensarmos. E temos que nos dar tempo para pensar, sobretudo então na adolescência, em que as coisas já de si são muito impensadas e não temos a capacidade de refletir nas consequências das coisas, não é? E também estamos a falar de jovens que, através de todas estas práticas, muitas vezes iniciam uma vida sexual desprotegida. Sim, isso é que é mais preocupante. É por tudo isto? Eu acho tudo preocupante, Bárbara. É mesmo. Nós, na minha clínica, nós temos preservativos para dar através da Coordenação de Luta contra a SIDA, que nos oferece, para nós oferecermos aos miúdos. Mas a maior parte deles não se preocupa, porque diz que não, ela tem boa cara, ou ele tem boa cara, não vale a pena, não, está tudo boa certo. Cara? Sim, portanto, não há problema, não está doente, tem um aspecto saudável. Tem que ver caras, não vê o estado clínico da pessoa, não é? Porque para além desses jogos existem muitos outros, e trocas de parceiros, e festas à noite. Promiscuidade. Exatamente. E em que não usam preservativo. Festas à noite, verdadeiras orgias que ocorrem. Completamente, sim. Não é? E sem uso de preservativo, porque mesmo, por exemplo, nesse jogo que nós estávamos a falar há pouco... A roleta sexual. Sim, mesmo que os rapazes usem preservativo, as raparigas estão expostas na mesma, não é? A todas as doenças sexualmente transmissíveis e a tudo o resto. E por isso é claro, que eu acho que passam umas pelas outras, não é? Claro, e portanto todos os fluidos vão passando uns pelos outros. Portanto, cabe-nos a nós, e eu tenho 3 filhos e tenho 4 sobrinhas, e ainda ontem estive a falar com eles abertamente e explicar-lhes o que é e o que é a sexualidade, e o que é o amor, e o que é a intimidade. É porque isto pode enviesar o conceito de sexualidade neles, não é? É desvirtuar. E criar patologias. Mas também é preciso termos a noção de que, ai meu Deus, que andam os jovens adolescentes aí não podemos causar alarmismo, não. Porque à vinda para cá vinha a haver um estudo que é o Health Behavior, portanto, o estudo de comportamento dos jovens na adolescência. Na União Europeia, não é? Sim, e em Portugal. E 90% deles ainda não tinham tido relações sexuais. E estamos a falar de jovens entre os 11 e os 15 anos. Portanto, é uma minoria. Agora, o que é que acontece? Muitos destes comportamentos passam depois para a internet. Portanto, eles podem, de facto, não ter tido uma relação sexual, sim, sem dúvida, mas têm comportamentos de cariz sexual e têm ações sexuais através da internet. E muitas vezes têm a noção
de que por internet é o sexo seguro, não é? Porque não podem contrair doenças infectocontagiosas, como a SIDA e outras coisas. Pois, o sexo pode ser seguro, mas o comportamento é altamente de risco. Claro, cyberbullying. Sim, já tive alguns casos em consultório. Pode ter implicações brutais na vida diária. Houve jovens que se suicidaram na sequência de chantagens feitas através da partilha de vídeos ou de fotografias. E que ficam com depressões profundas e deixam de ir à escola e deixam de sair de casa exatamente pela partilha dos conteúdos. Eu estava aqui, por acaso, agora estava aqui a fazer uma viagem ao passado e, portanto, se na minha geração foi o tabaco e logo a seguir foram as drogas, não que eu tivesse alguma vez experimentado, mas as drogas também entram no mundo da adolescência na década de 60, com o Woodstock e a partir daí, não é? Com Make Love Not War. Hoje vivemos... Não quer dizer que esta geração seja pior que aquela que eu pertenço. As alternativas, as novidades é que são outras, não é? Os tempos é que são realmente outros, não é? Portanto, cada vez mais é responsabilizarmos e falarmos abertamente com eles e explicarmos tudo o que é normal. Uma plataforma como a sua é necessária, não é? É isso, sem dúvida. E cada vez que vou às escolas, estávamos a falar exatamente sobre isso, tenho casos relacionados com estes casos. E tens ajudado ao longo dos anos muitas famílias, pais desesperados, muitas vezes, que se veem num problema destes e não sabem sair dele. Por causa dos filhos e muitas vezes também por causa dos comportamentos dos pais, porque é miúdos seguros na net, mas ajuda pais e filhos, não só... E como é que se fala com um jovem que acha, como é que se aborda esta questão com um jovem que acha que é rejeitado pelos seus pares se não embarcar neste tipo de aventuras? Porque essa era a grande questão, não é? Eu também faço algumas é porque alguns nem querem, mas têm medo de ser rejeitados. Eles perguntam muito. Portanto, eles têm essas perguntas. O que é que eu posso fazer? E o que eu faço com eles é peço-lhes para eles porem um post-it num quadro, portanto, assim ninguém sabe quem é que perguntou o quê. E eu consigo ter perguntas mais profundas, se calhar, da parte deles. E é trabalhar exatamente a autoestima, porque se eu gostar de mim, se eu estiver bem com o meu corpo... Não preciso do aval do grupo. Exatamente. Não é? Se eu souber o que é a sexualidade, se eu souber o que é a diferença entre intimidade e sexualidade, eu estou segura e, portanto, não preciso de entrar nesses esquemas, não preciso de achar que preciso daquilo para me sentir pertença no grupo. Esta conversa pode ter alarmado alguns pais. O que é que os pais devem fazer? Devem questionar os filhos esta tarde, por exemplo, logo à noite? Sim, há sempre assim uns ganchos que nós podemos aproveitar. Olha, viste hoje o programa? O que é que tu achaste? Isso é um bom ponto de partida. Encontramos, por exemplo, numa série televisiva. Olha, já viste que engraçado, a sexualidade tão cedo e não sei o quê. Isto é um bocadinho estranho, porque então arranjarmos alguns ganchos... Exatamente, alguns ganchos que vão surgindo no dia-a-dia para pormos a temática, porque todos eles sabem do que é que nós estamos a falar. Eu no outro dia estava a contar uma história que me ri imenso com o meu filho mais novo, que tem 6 anos, e que, a propósito do livro, e nós estávamos num programa e perguntaram-lhe, então o que é que tu achas que é o sexo? E ele disse, a mãe disse que era a junção de 2 corpos, era o amor e não sei o quê. Depois ele chega-se ao carro e diz, mãe, porquê que tu mentiste? E eu e os outros irmãos, não é? Ele, eu sei bem que não é isso. E explicou perfeitamente e tem 6 anos. Portanto, nós às vezes sabemos... E a Bárbara ficou de queixo caído. Eu fiquei completamente de queixo caído. Nós os 3 aqui... Eles sabem tudo. Sabem tudo. E, portanto, quando eles nos perguntam... E sabem tudo de tudo. Portanto, há aqui uma componente importante na internet. Sim, e às vezes sabem mal. E às vezes sabem mal. Da forma tal desvirtuada. Tito? É eu usar isto como oportunidades para conversar sobre o assunto e não como oportunidades de ficar amedrontado, não é? É uma oportunidade de falar abertamente sobre o assunto. Como eu, todos os casos, os meus filhos agora já são crescidos, têm 21, mais novo, 22. Mas os casos que as pessoas me reportavam e para os quais me pediam ajuda, eu também tenho a noção que os meus filhos, quando eram adolescentes, também tinham as hormonas aos saltos. Claro. E que havia essas coisas que não aconteciam só a raparigas, também aconteciam aos rapazes. Portanto, é importante também não só sensibilizar as raparigas, mas também os rapazes. Eu confesso que quando li a informação... Ela ficou horrorizada. Porque é mãe de uma menina de 16 anos. Mas a tua filha é tão atinada que não tens tipo de problema, não é? Faz-me confusão ler aquelas histórias reais, daquelas miúdas, o que é que elas dizem e pensam. Uma coisa que é importante relacionado com isto, com a pressão do grupo, é eles terem a noção de que podem rejeitar a pressão do grupo. Não é? Mas isso é se tiverem uma autoestima trabalhada. Uma confiança. É isso. Se tiverem confiança neles próprios, eu sou melhor que o grupo.
Claro. E terem a noção fazer o que de tu que quiseres, não é? o grupo os pode tentar manipular. Exatamente. E que eles, ao fim e ao cabo, não se devem deixar manipular. A mesma coisa, por exemplo, com a Aliás, coação. isso é a verdadeira amizade A coação também, tem claro. um efeito brutal nas questões relacionadas com a sexualidade. Na sexta-feira estive numa escola e no final uma miúda que contou uma situação em que tinha iniciado um namoro com alguém que não conhecia através da internet, que é uma coisa, quer dizer, que não acontecia na nossa Mas que agora geração. acontece. Mas que agora acontece. Mas agora acontece muito. Acontece muito. Não é? E que se apercebeu que a pessoa com quem namorava, o perfil era um perfil falso. Claro. E que, nesse sentido, quis acabar a relação. E quando quis acabar a relação, começou a ser coagida para continuar e manter a relação, porque senão a pessoa que se suicidava e que se automutilava. Portanto, é preciso ter a noção de que muitas vezes estas relações online estão sujeitas a situações de coação que são sempre um mau sinal logo à partida para uma relação. Exatamente. Os pais têm que estar atentos. Sobretudo dialogar. Eu acho que é assim, se nós Estimular o diálogo. Se nós ensinamos a atravessar a estrada, se nós ensinamos a comer à mesa... Isto é novo. Não é? Se nós ensinamos tudo, também temos que ensinar quais são os riscos da net, quais são os riscos da sexualidade, portanto, quais são os riscos... E agora que estamos no final, pergunte-me lá, Manel Luís, o que é o sexo? Pergunte-me. O que é o sexo, Manel Luís? Já me esqueci. Com licença. Mentiroso! Obrigado. Obrigado, Pico.